Não adianta, chuva forte assusta e muito, principalmente quando começa a encher as ruas. Os motoristas, na esperança de fugir do caos, tentam de alguma forma escapar da situação, nem que para isso precisem passar com o carro assim, dentro d'água. Alguns até conseguem chegar ao destino, mas têm que arcar com as consequências. A marginal da BR-101 foi um dos pontos mais alagados nesta segunda-feira. Muita gente que passou pelas cheias acabou perdendo a placa do carro e agora vai ter que arcar com um outro custo, o do reemplacamento do automóvel. Rafael, que é administrador de um material de construção, conta que encontrou cerca de 10 placas somente na rua onde fica o estabelecimento. Pela quantidade, decidiu as expor na expectativa de que alguém consiga identificá-las. Além dessas, muita gente que também encontrou placas começou a deixar por aqui, fazendo com que o local se tornasse uma espécie de ponto de recuperação. O pessoal está trazendo placas de outros lugares e colocando aqui para a gente estar fazendo a divulgação dessas placas aí, para ver se o pessoal acaba achando as suas placas, porque para trocar acaba sendo um pouquinho caro depois que perde a placa, né? Apesar da boa vontade da população, a delegada explica que o correto é levar as placas encontradas até a polícia. Esses terceiros que encontram as placas podem vir entregá-las, né, efetuando um boletim de ocorrência de apresentação de documento ou de objeto. Com isso, eles vão estar ajudando essas pessoas que perderam o documento, pelo menos para que elas não dispensem maior numerário no registro ou no novo emplacamento do seu veículo. Na tarde desta terça-feira, por conta do número de placas perdidas, o movimento era intenso nas delegacias da cidade. Mais de 100 registros foram feitos só nessa DP. Para saber se uma placa foi encontrada, basta ir até uma delegacia e efetuar um boletim de ocorrência tendo em mãos alguns documentos. Simplesmente é o de identificação que faz a correlação da placa com o automóvel dela, né? A CRLV já é suficientemente necessária para efetuar a recuperação e a entrega dessa placa. Entre as imagens mais marcantes das chuvas dessa segunda-feira não estão só as de carros sem placas, e sim aquelas que mostram muitos automóveis parando de funcionar no meio da pista. Pensando em situações como esta, é que muita gente procura as corretoras de seguro. A SUSEP, órgão federal que fiscaliza as operações desse tipo de empresa, garante desde 2004 que corretoras devem oferecer nos planos básicos cobertura para o caso de enchentes. A partir desse período, portanto, os seguros são obrigados a cobrirem o chamado calço hidráulico, condição que ocorre quando um automóvel para de funcionar no meio de uma enchente, mas que mesmo assim o motorista tenta religar o motor, fazendo com que entre água no equipamento. Como a maioria das pessoas nesse reflexo de defesa, de tentar sair do alagamento, até por estar com criança dentro do carro, enfim, a jurisprudência entendeu que isso é inerente do ser humano, esse ato contínuo aí, esse reflexo, e que não é de má fé, então a pessoa não estava tentando realmente agravar o risco e passou-se a partir desse momento da cobertura em todos os casos de calço hidráulico. A orientação em casos como esse é, se possível, abandonar o veículo e procurar um local seguro. No caso de já estar em uma zona de alagamento, o importante é verificar se a água está no máximo até o meio da roda do automóvel, mas que isso não é seguro fazer a passagem. Aí corre o risco realmente do carro ser invadido pela água e ter uns danos de estofamento, lataria, da parte elétrica, que também o prejuízo geralmente é bastante alto por conta dos módulos eletrônicos dos carros, que geralmente ficam próximo ao console, e do próprio calço hidráulico.